Desde cedo, ela nos ensina a seguir um caminho, a andar como os outros, a acreditar sem perguntar. Ela quer nos moldar. A religião dita regras, exige desempenho, nos prende pela culpa a fim de nos controlar. Mas algo de valor inestimável, que brilha intensamente, nos atrai. Uma graça que não exige, oferece, que não se impõe, convida. O Evangelho não quer nos controlar, quer nos transformar, não pelo medo, mas pelo conhecimento da graça. Ele nos convida a um caminho desafiador que rompe com o controle da religião e segue na contramão. É nessa jornada que algo extraordinário acontece. Cristo começa a ser formado em nós. Boa noite, na paz de Cristo, meus irmãos. Como é maravilhoso estarmos mais uma vez aqui reunidos para adorarmos o nosso Deus nesse culto de adoração, de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Depois de uma manhã tão maravilhosa, diante do trono, né? Continuamos diante do trono do Senhor, em adoração e recebendo dele toda a sua graça e sua misericórdia. Queridos irmãos, nós estamos chegando ao fim de uma série de mensagens baseado no livro de Gálatas, na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. E esse é o nosso desafio dessa noite, de fecharmos com um olhar sobre todas as ideias centrais, bíblicas, teológicas, que o nosso Deus revelou na sua Escritura Sagrada, especialmente na carta aos Gálatas. Eu convido a igreja a estar de pé mais um pouquinho. Nós vamos fazer mais um minutinho de oração, agradecendo a Deus por toda essa série que tem falado tanto ao nosso coração. Como foi gostoso meditarmos em Gálatas. Na escola dominical, nós passamos capítulo por capítulo, praticamente versículo por versículo. À noite, muitos domingos, muitos encontros, até Cristo ser gerado em nós. Eu vou orar com os irmãos, nós vamos orar, e eu gostaria que você pedisse justamente isso, que o Espírito Santo de Deus possa estar operando no seu coração, no nosso coração, na nossa mente, a transformação que Ele quer. Esteja rendido nessa noite para que Ele possa operar na sua vida, para que Ele possa transformar a sua vida de glória em glória, até a estatura do varão perfeito. Então ore comigo. Querido Deus maravilhoso, graças damos a Ti, Senhor, por essa série de mensagens, ó Deus, por esse tema que o Senhor colocou na nossa igreja, Pai, até Cristo ser formado em nós, ó Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, essa é a nossa oração, Senhor. Querido Deus, o Senhor sabe aquilo que na nossa mente, no nosso coração, na nossa individualidade e na nossa coletividade como igreja, Senhor, aquilo que precisa ser alterado para que possamos estar mais parecidos com o Senhor Jesus. Querido Deus, venha fazer, ó Pai, essa gestação, Senhor, nascer, Pai, hoje, Senhor. Que possamos, ó Pai, sermos tão parecidos com Cristo, Senhor, a ponto do mundo confundir, ó Pai, a própria vida do Senhor Jesus com a vida desta igreja, Senhor. Espírito de Deus, tenha toda a liberdade para agir, Senhor, nessa noite, no nosso coração, na nossa mente, de todos aqueles que receberem essa palavra, Pai. Essa é a nossa oração, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Querida igreja, podem ficar sentados, abrindo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Irmãos, nós estamos numa sequência, pensando em Gálatas, então só retomando um contexto histórico daquilo que já foi dito várias vezes. Mas o apóstolo Paulo é o autor dessa carta. E o apóstolo Paulo escreve para uma série de igrejas na região da Galácia. Pelo menos 4 comunidades espalhadas naquela região. E aquela região estava passando por um desafio. Aquela região recebeu o evangelho através da missão do apóstolo Paulo.
E ele trouxe como verdade que Cristo Jesus é suficiente, que Cristo Jesus é Salvador, que a fé em Cristo Jesus nos conecta com Deus. Só que depois que o apóstolo Paulo saiu daquela região, alguns mestres cristãos judaizantes, eles chegam na região trazendo uma mensagem diferente, deturpando o evangelho, dizendo que não era suficiente ter apenas a fé em Cristo Jesus, que o homem ele tem uma parcela a contribuir na construção da salvação, que o homem também é autor da salvação, que a ação humana também faz com que ocorra a salvação, que não é apenas Jesus, é preciso complementar com a guarda da lei. E isso soou tão perigoso para o apóstolo Paulo, que movido pelo Espírito Santo, ele traz a escrita desse texto de Gálatas, trazendo como médico o cuidado para que a sua igreja fosse sadia. E é pensando nisso que nós meditamos e estudamos capítulo por capítulo do livro de Gálatas. O nosso desafio nessa noite é, a partir desse texto, nós vamos ler o capítulo 2, versículo 20, mas nós vamos buscar ter um olhar panorâmico de toda a carta. É um grande desafio. A epístola de Gálatas, ela tem muitos textos que podem ser considerados centrais ou textos chaves, mas o que o Senhor colocou no meu coração é esse que nós vamos ler agora. Gálatas capítulo 2, versículo 20, que está escrito assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O tema da mensagem dessa noite é: em Cristo morri, em Cristo vivo. Em Cristo morri, em Cristo vivo. Queridos irmãos, eu te convido a ler um versículo anterior, o versículo 19. O nosso primeiro ponto dessa mensagem da noite é: eu estou morto. Eu morri, em Cristo morri, estou morto. Vamos voltar a um versículo, que é o versículo 19, que está nos dizendo dessa forma: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Querida igreja, nós temos aqui uma morte acontecendo. Um dos pontos centrais que eu disse da epístola de Gálatas era esse combate aos falsos mestres que diziam que era necessário a ação humana para construir a salvação. Ou seja, eu participo da salvação, eu vivo na construção da salvação. Logo no capítulo 1, o apóstolo Paulo já vai identificar esse perigo que acontecia naquela igreja. O eu, segundo esses mestres, ele precisava estar vivo porque eu participo, porque eu construo a salvação. Mas nós chegamos em um texto que o apóstolo Paulo está escrevendo: eu morri, eu não vivo mais, eu fui crucificado, eu estou morto. O que significa esse eu que tem que morrer? Porque eu preciso morrer. O que é o eu vivo? Você precisa estar morto. O seu eu precisa morrer. O que significa o eu morrer? Então a primeira coisa que eu quero pensar no estou morto é que ou eu ou Cristo. Ou eu ou Cristo. Eu vou tentar evitar usar como de costume citações de outras passagens da Bíblia, ainda que às vezes eu use, mas eu quero pensar muito dentro dessa carta. Mas a gente pode lembrar quando Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque quando você agrada um, você despreza o outro. E eu tenho algo para dizer para os meus irmãos essa noite: o outro senhor, além de Deus, não é apenas o diabo, não é apenas os demônios, não é apenas as trevas. O outro senhor pode ser o meu eu. O outro senhor pode ser você mesmo.
Portanto, ou eu ou Cristo deve viver. Ou eu ou Cristo deve permanecer. O eu que o apóstolo Paulo, ele trabalha, que a Bíblia vai trabalhar através do próprio Senhor Jesus, quando vai nos convidar, dizendo: quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. E não se esqueça, tomar a cruz é ir para a morte. E a linguagem de Paulo aqui é: eu fui crucificado. Nós temos aqui uma negação do eu, a morte do eu. Que eu é esse? É o eu que sempre fracassa. É o eu da tentativa da construção da paz com Deus. É o eu da tentativa de estabelecer a comunhão com Deus. É o eu da tentativa de construir religiosamente o que significa religião, que é o religare, que é a reconexão, que é a religação entre o homem e Deus. Uma das ideias centrais da carta de Gálatas é demonstrar que o nosso eu, todas as vezes que tentar, ele vai fracassar, ele não vai conseguir estabelecer uma conexão com Deus. Ainda hoje, relembrando algo que nós dizemos na escola bíblica dominical, quem conhece o mito de Sísifo, é muito parecido com aquela ideia daquele homem que na mitologia é condenado a pegar uma grande pedra, e ele vai carregando para o alto da montanha, e todos os dias, quando ele está chegando no alto da montanha para completar o seu serviço, aquela pedra escapa das suas mãos, e ela desce rolando, e ele precisa no outro dia retomar o seu serviço, que nunca tem fim. Esse é o eu, tentando construir a salvação. É um eu fadado ao fracasso. Nós começamos a acertar, nós começamos a fazer aquilo que é de direito, aquilo que é correto, aquilo que é honesto, e de repente a inveja assalta o nosso coração, e de repente a cobiça aparece em nós, e de repente uma pequena mentira brilha, aparece no nosso coração, e de repente a vaidade, o orgulho, qualquer pecado que seja, e como Sísifo nós deixamos soltar a construção da nossa salvação, e ela rola a ladeira abaixo. Era isso que Paulo estava combatendo naquela igreja, que começa a receber uma notícia que Cristo não é suficiente, que eu preciso participar da construção da salvação. Mas esse eu não pode viver, porque esse eu, ele fracassa todas as vezes que tenta. Para voltarmos para o texto de Gálatas, nós lemos no capítulo 3, no versículo 6 e 7, a título de ilustração. O apóstolo Paulo conta a história de Abraão, e ele diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Deus tinha uma promessa para Abraão, pai de nações, mas mais do que isso, através da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas a promessa demorava a acontecer. E um dia, o eu, Abraão, tentou tomar as rédeas, tentou tomar o controle. E Abraão teve um filho com Agar. Abraão viu que Sara, sua esposa estéril, não tinha filho, que a promessa não acontecia. E Abraão pensou junto com Sara: talvez seja de outra forma, talvez seja de outro jeito. E Abraão tentou dar o seu jeito, e o seu jeito lhe trouxe muitas dores de cabeça, lhe trouxe muita angústia, lhe trouxe muitos problemas. Essa foi a ação de Abraão, é o eu agindo. Quando eu agir, eu vou fracassar. Mas quando Abraão não pôde fazer mais nada, quando Abraão estava com 100 anos, Sara com 90, quando Deus agiu, Abraão pôde apenas crer, porque Deus fez nascer a vida, surgir a vida, num ventre amortecido, da onde não podia ter vida, a vida surgiu. Por isso que ou eu ou Cristo, quando eu agir, vai ser tudo mecânico, vai ser tudo artificial, vai ser tudo apenas provisório, e vai chegar no alto da montanha como Sísifo e vai escapar das minhas mãos, e eu não vou conseguir manter o controle, porque eu não posso ter o controle da minha construção com Deus. Mas quando eu me rendo,
como Abraão, que apenas creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Quando eu deixo Cristo agir, Cristo constrói a ponte entre o homem e Deus, que nenhum homem pode construir. Por isso que eu tenho que morrer, eu preciso morrer, eu não posso permanecer, eu não posso querer permanecer, porque o meu eu vai fracassar, e só um pode ter o controle. Tem uma ilustração antiga, bem antiga mesmo, século 18, 19, diz que certa vez um homem estava numa carruagem e ela estava descontrolada, né? E aquele homem não tinha o controle da carruagem, e do lado dele tinha um guia, tinha alguém que sabia controlar os animais, e aquele homem estava descontrolado, como alguém que sai num carro e perde o controle, né? E o que aquele homem poderia fazer? A única coisa certa a fazer é entregar as rédeas para quem sabe controlar os cavalos, é entregar as rédeas para quem tem o domínio da situação. Se eu tentar manter o controle, eu vou quebrar a minha cara, eu vou espatifar, ou vou fracassar. Mas se eu entregar o controle da minha vida para Jesus, aí sim, eu terei um acesso singular a Deus. Querida igreja, por que o eu precisa morrer? Porque o eu é corrompido pelo pecado. Eu sou corrompido pelo pecado. Eu preciso morrer, porque eu sou corrompido pelas trevas, pelo pecado. Querida igreja, nós lemos também em Romanos, vou usar poucas citações fora de Gálatas, mas em Romanos capítulo 6, versículos 6 e 8, note a conexão com o que Paulo diz. Paulo disse aqui em Gálatas que eu morri para a lei, que eu fui crucificado, que eu não vivo mais. Romanos 6, versículos 6 a 8. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, foi crucificado com Jesus, foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Querida igreja, quando um homem era escravo, seja no nosso tempo contemporâneo, a escravidão no Brasil, ou na época de Paulo, a escravidão da antiguidade. Quando uma pessoa era escrava, quando ela morria, o que acontecia? Ela deixava de ser escrava. Um senhor só tinha um controle sobre o seu escravo enquanto o escravo estava vivo. O escravo morreu, sepultou, acabou a escravidão, porque ele morreu. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui em Romanos: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Querida igreja, se em Cristo nós morremos, então número 1, o pecado perde o domínio sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado, porque nós morremos em Cristo. Aquele Senhor que nos dominava, como disse Jesus em João capítulo 8, que todo aquele que serve o pecado é escravo do pecado. Ora, em Cristo eu morri, então o pecado não pode mais reinar em mim. O pecado tem que perder o seu domínio sobre mim, porque morto estou. Então o pecado perde o seu domínio sobre mim, ele não reina mais sobre mim, porque eu morri para o pecado em Cristo. Segundo, se eu morri em Cristo, não há mais condenação a ser aplicada para mim, porque eu já morri. O que a justiça pode fazer num julgamento quando a pessoa já morreu? Já está morto, ele morreu. Querida igreja, se não me engano, Calbart, o teólogo, é ele que escreve: o cristão não mais está em julgamento, porque o julgamento já aconteceu em Cristo. O cristão não está mais em julgamento, porque o julgamento já aconteceu em Cristo. Você está em Cristo.
Nós que estamos em Cristo morremos. E se em Cristo morremos, morremos para o pecado não tem mais domínio sobre nós. E se nós em Cristo morremos, até mesmo a lei, a justa lei de Deus, que diz que o transgressor tem que morrer. Ora, a lei não pode mais nos matar, porque em Cristo já morremos e não resta condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, como escreve Paulo em Romanos. Não há mais condenação, porque em Cristo morremos. Quem está feliz por estar morto? Diga amém. Cuidado, hein? Se você quiser ficar vivo, merecedor da morte. Se você quiser ter o controle, ou Cristo, ou eu. Mas eu quero fazer uma pergunta: se o velho homem, se o velho eu morreu, quem que vive no lugar? Se o eu morreu, quem vive no lugar? Quem deve preencher esse vazio? Porque eu morri. Então nós temos a segunda parte do versículo. Então voltando em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, eu morri, mas Cristo vive em mim. Eu morri e Cristo está vivo. Cristo vive em mim. Querida igreja, Cristo só pode viver na vida daquele que morreu. A física diz que dois corpos não vão ocupar o mesmo espaço. Quem você quer que vive? O seu eu ou Cristo? Paulo disse: eu morri, agora Cristo vive em mim. Querida igreja, mas há algo muito sério que eu preciso fazer uma pausa com os irmãos. Essa nossa pregação, essa nossa, não minha, essa nossa do cristianismo bíblico, do evangelho, ela não é a negação da nossa identidade, ela não é a negação da minha vida, não é eu me negar, mas na verdade é eu existir verdadeiramente. O que acontece, irmãos, é que o eu sem Cristo é um eu corrompido. O eu sem Cristo é um eu deturpado. O eu sem Cristo não é o eu original, aquele que Deus queria. Porque quando o homem pecou, o homem teve a sua relação com Deus arruinada, deturpada, desligada, desconectada. Ele foi expulso da presença de Deus. Foi colocado na entrada daquele jardim, o jardim da comunhão, uma espada flamejante para o homem nunca mais retomar, porque agora o seu pecado o afastou de Deus, e o eu Adão, que era um Adão perfeito em comunhão plena com Deus, agora é um eu que tinha medo de Deus, que tinha vergonha de Deus, é um eu que acusava a sua mulher, é um eu que trouxe a maldição sobre a natureza e sobre a sua própria vida. Portanto, quando nós dizemos que aquele que tem que seguir a Cristo tem que negar a si mesmo, não é uma negação da sua vida, mas é uma negação da sua vida deturpada, da sua vida que não é a vida que Deus pretende. Somente na pessoa de Cristo pode existir aquele eu que deveria ter existido. Apenas se nós estivermos conectados com Jesus, aquilo que Deus planejou para você pode acontecer. Só em Cristo Jesus nós somos recuperados à imagem e à semelhança de Deus, porque Jesus é a expressão exata de Deus. A imagem de Deus no homem foi corrompida no pecado, mas quando eu estou em Cristo, a imagem de Deus é recuperada na minha vida. Por isso que nós chegamos no texto que é o texto central da nossa série de mensagens, que é Gálatas 4:19, que diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Irmãos, se nesse primeiro ponto da mensagem anterior nós vimos sobre a morte, agora nós vemos sobre a vida. O Evangelho não é apenas Jesus morrendo. O Evangelho é Jesus morrendo
e Jesus vivendo através da sua igreja, vivendo através de nós. Nós não nos contentamos em apenas crer no Cristo que morreu na cruz. A nossa vida não fica estagnada, parada, diante da cruz de Jesus crucificado e morto. A nossa vida cristã, ela começa nesse evento de Cristo que dá a vida por nós, mas ela continua com Cristo ressuscitado, vivendo em nós. Por isso que nós lemos aqui em Gálatas 4,19, até Cristo ser formado em vós. Essa palavra formado é uma palavra grega que significa morfo. Vocês se lembram da metamorfose? A palavra morfo significa dar forma, moldar, até Cristo ser formado em vós. Até Cristo ser formado em vós. Em Romanos 12, quando diz transformai-vos, é metamorfos. É essa mudança, é a mesma raiz, é a mesma ideia. E agora eu quero trazer à memória. Tem uma obra de ficção muito interessante. O escritor Franz Kafka, ele escreveu A Metamorfose. Se você já teve o privilégio de ler essa obra, Metamorfose, você sabe que existe um homem que ele acorda, e quando ele acorda, ele olha, ele se transformou num inseto gigante. Ele acorda de manhã e quando ele olha para o seu corpo, ele é um inseto, ele está deitado na cama, ele tem um quarto dele sozinho, ele é um inseto enorme, gigante. E a preocupação daquele homem é que ele ia perder o dia no trabalho. E a preocupação daquele homem era com coisas tão banais. Ele não se preocupa de ter se transformado em um monstro. Ele se preocupa, vou ter que faltar no trabalho. Ele não tem uma pessoa que ama, ele tem um recorte de revista colado na parede de uma moça que ele acha muito bonita. A família bate na porta, mas a preocupação dele, nós temos em Kafka uma metamorfose, que significa a desumanização, o homem monstro, o homem que se transforma em um ser monstruoso. Mas nós temos no Evangelho uma outra metamorfose, assim como a lagarta passa por uma metamorfose e se transforma em uma borboleta, nós temos em Cristo Jesus a transformação do homem caído, do homem monstruoso, do homem desumanizado, no homem que reflete a glória de Deus, no homem que se torna sal da terra, no homem que se torna luz do mundo, aquela lâmpada que não pode ser colocada debaixo da mesa, mas que se levanta no alto para que haja luz em toda a casa. Em Cristo Jesus nós passamos por uma metamorfose. Nós somos agora não a cidade escondida nas trevas, mas a cidade que está no alto do monte para que todos vejam. Agora nós não somos mais algo que destrói, mas somos o sal que mantém a vida, que não deixa apodrecer, que não deixa destruir. Agora nós refletimos a luz de Cristo. O apóstolo Paulo e a palavra de Deus está nos chamando e nos revelando uma metamorfose da redenção. Em Cristo, agora nós podemos ter o que é verdadeira vida. Eu tive o privilégio de parar para ler nesse ano, e eu convido os irmãos a procurarem para ler o livro do Bonhoeffer, O Discipulado. E ele trouxe algumas ideias que para mim foram avassaladoras. Bonhoeffer foi um pastor luterano enforcado pelo nazismo, na perseguição que a igreja sofreu, os verdadeiros cristãos sofreram, e ele morreu em 1945, depois de ficar preso por um tempo. Mas ele escreve o seguinte, ele diz que, olha que coisa impressionante, ele diz, Cristo ainda está encarnado na terra. Quando eu li, me assustei e falei, o que ele quer dizer com isso? Ele disse, Jesus ainda está encarnado na terra. E qual que é a ideia que o Bonhoeffer vai trabalhar no livro Discipulado? Ele vai dizer, a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo.
E se nós somos membros do corpo de Cristo, Cristo está encarnado na terra através da sua igreja. Cristo vive aqui na terra, em carne, através de você, através de mim. E isso eu não tenho palavras para dizer o que significa isso. Como isso é desafiador. Porque eu quero dizer que Jesus está dentro da sua casa, através de você. Eu quero dizer que Jesus entrou no seu trabalho, através de você. Eu quero dizer que Jesus é quem educa os seus filhos, através de você. Eu quero dizer que Jesus é o funcionário de uma empresa, através de você. Eu quero dizer que Jesus é o pastor dessa igreja, através do pastor Fernando. Mas Jesus é as ovelhas dessa igreja, através de cada um de nós. Eu quero dizer que Jesus louva aqui na frente, através dessa equipe de louvor que vem aqui. Jesus está ali na entrada, está no estacionamento, porque nós somos membros do corpo de Cristo, e Cristo está sendo formado em nós. Porque eu morri, mas Cristo vive em mim. Como é desafiador. Se Cristo vive em nós, como Cristo está aparecendo no nosso bairro, como Cristo está aparecendo na nossa igreja, como Cristo está pregando no nosso púlpito, como Cristo está cantando nesse altar, como Cristo está contribuindo com essa igreja, como Cristo está educando seus filhos, como Cristo está trabalhando na sua empresa, como Cristo está vivendo nesse bairro e nessa cidade, porque Cristo está em nós. Como é desafiador saber que se eu morri, Cristo vive em mim. Isso é tão verdade. Uma outra ideia de Bonhoeffer, é que Cristo não é uma ideia, não é uma abstração. Às vezes eu tenho a sensação que na igreja nós tratamos Jesus como mais uma opção. Nós temos opções políticas, nós temos salvadores políticos, nós brigamos por ideologias, brigamos por esquerda, brigamos por direita, nós brigamos por tantas coisas, enquanto Cristo está vivo aqui. Cristo está em nós. Não reduza Jesus a uma abstração. Jesus quer viver através de você. Isso é tão verdade nas Escrituras, que eu quero permitir uma leitura de um texto em paralelo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10 e 11. 2 Coríntios 4, 10 e 11. Note como isso é poderoso para a nossa existência. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. E o versículo 11. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Jesus quer se manifestar através de você. Irmãos, eu tenho como um sonho, um sonho que pode parecer infantil. Talvez um dia a campainha de casa tocar, e eu abrir e Jesus entrar. Em Atos diz que um dia Jesus aparece por trás de Paulo, coloca a mão no ombro dele e diz: não temas. Jesus apareceu para os discípulos, para os apóstolos, mas eu quero dizer, irmãos, que a vida de Jesus se manifesta através da sua igreja. Jesus requer um lugar físico na terra, e esse lugar físico é onde a sua igreja está, é onde o seu povo está. Mas como agora nós vamos viver essa vida? Como que essa vida de Cristo vai se manifestar através da nossa vida? E aí nós chegamos de novo em Gálatas 2:20. Olha só. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, primeiro, eu morri. Segundo, Cristo vive. Terceiro, vivendo na carne, sem as obras da carne. Vivendo na carne, sem as obras da carne. O apóstolo Paulo escreve: esse viver que agora tenho na carne,
E nós tivemos uma mensagem aqui sobre as obras da carne. E nós vimos em Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos, a concupiscência da carne. A palavra carne, em grego, tanto no capítulo 2:20, quanto no capítulo 5, é a mesma palavra, sarx, a mesma palavra, carne. É o contexto que nos diz o que é diferente. Lá em Gálatas, o 2:20, a carne é o nosso corpo mortal. Enquanto que em Gálatas 5, nós vamos ter a inclinação para o pecado, as obras do pecado. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu morri para o mundo, morri para a lei, vivo para Deus, mas eu ainda estou no corpo físico. Nós lemos aqui o apóstolo Paulo em Coríntios dizendo, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, em nossa carne mortal. Nós ainda estamos na carne, físico, mas nós estamos na carne, agora sem praticar as obras da carne. Quando nós estávamos separados de Deus, quando nós estávamos longe de Deus, a nossa vida, o nosso eu, ele era dominado por aquilo que a nossa carne frutificava ou gerava naturalmente, que é o ódio, a inveja, as intrigas, as bebedeiras, os adultérios, as cobiças, tudo aquilo que é mal. Nós temos as obras da carne lá em Gálatas 5, 19 a 21. Nós ainda vivemos na carne física, mas agora as obras da carne não têm domínio sobre nós. Agora, o fruto do Espírito frutifica em nossa vida. O apóstolo Paulo está mostrando que, apesar de estarmos ainda na carne, e ainda que a carne seja fraca, como disse Jesus, e tudo aquilo parece impossível. Irmãos, quantas vezes eu ouvi nas aulas de escola bíblica, não só aqui, irmãos, mas em qualquer lugar onde a gente trabalha, e não só agora, mas online, quando a gente, na pregação ninguém levanta a mão e fala, né? Mas na aula as pessoas podem perguntar, quantas vezes alguém disse, mas isso é muito difícil, mas perdoar é muito difícil, olha, perdoar é muito difícil, ter paciência é muito difícil, ter temperança é muito difícil. Eu digo que não é difícil, é impossível. É impossível. O que torna possível não é a conversão. No dia que nós nos convertemos, nós nascemos de novo. É essa linguagem que Jesus usa em João, no capítulo 3, essa linguagem que nós vamos encontrar do lavar regenerador do Espírito Santo, em Tito, essa linguagem que nós encontramos na Bíblia. Você nasceu de novo. Bom, quando você nasceu de novo, você nasceu do Espírito. Então você ganhou vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E quando encontramos Cristo, a vida nasceu em nós. Nós vivemos no Espírito, o Espírito entrou em nós, o Espírito de Deus está em nós. Mas se nós vivemos no Espírito,
também devemos andar no Espírito. Igreja, nós temos falhado muitas vezes, porque nós reconhecemos muitas vezes que nós dependemos de Cristo para ser salvo, mas às vezes nós não reconhecemos que nós dependemos do mesmo Cristo para ter uma vida que honra e glorifica a Deus. E aí nós queremos recuperar o eu, nós queremos agradar a Deus através dos meus métodos, do meu jeito, da minha forma, e nós vamos fracassar. O mesmo Cristo que nos salvou é o mesmo Cristo que mantém em crescimento a nossa vida. Cristo nasceu, já aconteceu a concepção, vamos dizer assim, pegando o texto do capítulo 4, verso 19. A concepção aconteceu, Jesus está em você, amém? Mas agora Cristo tem que crescer, ganhar forma. Está um processo de gestação. Dentro de você está acontecendo assim como toda gestante, né? Depois da fecundação, a vida nasceu dentro da mulher. E agora aquela vida vai começar a crescer dentro dela. Você ganhou vida quando Cristo chegou em você. Mas agora é preciso que essa vida cresça, frutifique. Porque se nós vivemos no Espírito, também temos que andar no Espírito. Nós temos um contínuo agir de Deus na nossa vida. Não foi só na salvação. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo que eu sou incapaz. E mais eu vejo que eu dependo dEle. Para honrar o seu nome, para glorificar o seu nome. Convide o Espírito Santo para alterar a sua vida, para frutificar na sua vida. Uma das tensões de Gálatas tem dois lados. Nós lemos a metade de Gálatas dizendo, maravilha, não tenho que fazer nada, né? Cristo fez tudo por mim. Aí chega a outra metade de Gálatas, aí a Bíblia apresenta as obras da carne, o fruto do Espírito, o perdão, levar as cargas dos irmãos, ajudar e uma série de coisas. Irmãos, Deus nos chamou para termos vida que se desenvolve, vida que cresce, vida que caminha, vida que anda, vida que toca outras vidas. Agora, nós vivemos ainda na carne, corpo mortal, mas sem as obras da carne. Por fim, irmãos, o que vai nos motivar? O que vai nos conduzir como expectativa para essa dinâmica toda, para essa vida toda? Irmãos, Cristo tem que viver em nós. Cristo tem que viver em nós. A concepção aconteceu, a palavra foi semeada, apesar de, para alguns ouvidos, parecer isso meio agressivo, mas o termo grego é esse. Quando diz que foi semeado, é o sêmen, é a semente. A palavra de Deus foi semeada em nós. E agora uma vida nasceu dentro de nós, é a vida de Jesus. A palavra de Deus foi enxertada dentro de você, foi colocada em você. E agora a vida nasceu. E essa vida tem que crescer e se desenvolver. O quanto de Jesus é visto em você. O quanto do eu ainda quer falar através de você. Existe alguém que você não cumprimenta? Você já pensou, Jesus está vivendo na sua carne mortal. Será que Jesus iria virar a cara para alguém? Porque Jesus vive na sua carne mortal. Quando você vira a cara para alguém, não se esqueça, Jesus está em você. E talvez você está forçando o rosto de Jesus a virar para o outro lado. Tem alguém que você não quer nem ver pintado de ouro? Não esquece que Jesus vive em você. Será que Jesus não quer ver essa pessoa nem pintado de ouro? Será que tem alguém que você tem um grande rancor? Jesus vive em você. Será que esse grande rancor está em Jesus? Ah, irmãos, o eu, ele não pode permanecer, porque eu morri, eu estou crucificado, e aquele que morreu não há mais sobre ele a condenação.
Cristo é aquele que vive, e agora que Cristo vive em mim, essa vida, ela vai progredindo, ela vai se transformando num Cristo que anda, num Cristo que se conecta, num Cristo que frutifica. Mas aquilo que nos move, irmãos, é que Jesus se entregou. Jesus se entregou. Para o último ponto da nossa mensagem, Jesus se entregou por mim. Voltando para Gálatas 2:20. E aí a gente relembra todo o processo. Logo, não sou eu quem vive, eu morri. Mas Cristo vive em mim. Cristo está vivo. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Vivo na carne sem as obras da carne. E por fim, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós temos um Salvador que se entregou. A cruz não é apenas um evento histórico que ficou lá no passado. A cruz é o centro da nossa experiência de vida cristã. Nós temos no nosso calendário, se mudar, a realidade não vai se alterar, mas é interessante que no nosso calendário nós temos um antes de Cristo e um depois de Cristo. O que muda a história é o que acontece na cruz. Ali é a consumação, está consumado. É o plano de Deus que é consumado ali. Mas não é só um evento lá para o passado. O evento da cruz, o que acontece na cruz, tem que ser o centro da minha vida. Tem que ser o centro da nossa vida. Queridos irmãos, voltando em Gálatas capítulo 1, versículo 4. Olha que interessante. No versículo 20, o apóstolo Paulo diz que Jesus se entregou por mim, né? Ele poderia falar, a gente poderia falar assim: nossa, Paulo, por que você não escreveu que se entregou pelos Gálatas, né? Ele se entregou por mim. Mas no capítulo 1, versículo 4, Paulo escreve: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. No capítulo 1 nós temos um coletivo, o apóstolo falando que Jesus se entregou pelos nossos, por nós, Jesus se entrega por nós. Mas como é bonito encontrar no capítulo 2, versículo 20, algo tão pessoal. Porque Jesus é aquele que morreu pela humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo de tal maneira, o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho. Jesus vem para morrer pela humanidade. Como diz aqui no capítulo 1, versículo 4, pelos nossos, no coletivo. Mas eu quero dizer que há algo muito pessoal, como Paulo diz, Jesus se entregou por mim. Jesus é aquele que faz o grande sacrifício, ele vem em obediência ao Pai, que vai até a cruz. E isso é por toda a humanidade, mas ele estava pensando no Everton. Ele estava pensando na Lília. Ele estava pensando no Fernando. Ele estava pensando no Davi. Ele estava pensando em cada um de vocês, em cada um de nós. Você pode dizer, Jesus se entregou por nós, como está no capítulo 1, versículo 4. Mas você também pode dizer, Jesus se entregou por mim. Quando eu penso no coletivo, Deus amou o mundo, parece que eu sou apenas mais um na multidão. Jesus é aquele que olha para toda a humanidade, mas ao olhar por toda a humanidade, Ele olhou especialmente para você, e Ele te amou, e Ele te desejou, e Ele quis mudar a sua vida, Ele quis transformar o seu coração. Ele te conhece pelo nome. Você é importante, especial para Ele. Ele quer viver em você. E vivendo em você, Ele quer viver na igreja. Irmãos, tem um filósofo chamado Albert Camus. E certa vez ele escreveu algo do tipo assim, era um filósofo, ele escreve, para escrever filosofia, eu posso escrever uma ficção, uma narrativa. E tem alguns livros muito interessantes do Camus. E pensando no que ele disse, e meditando nessa mensagem, Deus trouxe ao meu coração uma ficção. Porque se o Camus, ele disse que numa narrativa, ele pode falar de filosofia, teve um teólogo que numa narrativa,
ele falou de teologia. E eu lembrei das Crônicas de Nárnia. E C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia. E aqui eu quero fazer uma pausa e te convidar. Durante a semana, assista com seu filho, com sua família, ou reassista as Crônicas de Nárnia. Aqui diz que Jesus se entregou por mim, o texto. Eu iria colocar um subtítulo, e eu não quis colocar porque talvez ia soar meio herético, mas eu vou falar assim mesmo. Eu iria dizer que Jesus se rendeu. Jesus se rendeu. A palavra rendição parece que é alguém fraco, que como perdeu a batalha, ele vai e se rende. Mas quando ele diz que Jesus se entregou, Jesus estava se rendendo. Não porque era fraco, mas porque eu sou fraco e eu não podia vencer. E aí ele teve que se render por mim. Mesmo tendo a seu dispor todas as legiões de anjos que poderia poupá-lo da cruz, Jesus diz para Pilatos: a minha vida dou voluntariamente, porque ninguém a pode tomar. Nas Crônicas de Nárnia, uma das crianças, o Edmundo, logo no começo da história, ele encontra a feiticeira, e ele começa a se corromper. Ele come do manjar turco, que é um doce muito gostoso, hein? Ainda não comi. Existe o doce, manjar turco. Ele come do doce, ele é seduzido pela feiticeira, e ele vai trair os seus irmãos, ele vai trair Nárnia, que representa o reino de Deus. O livro nunca disse isso. C.S. Lewis falou de teologia, sem dizer que era teologia. Mas aí nós temos, irmãos, nas Crônicas de Nárnia, chega um momento em que há os dois exércitos, o exército do leão, que é Cristo, o Aslan, e a feiticeira se aproxima, e no meio do embate a feiticeira diz para o Aslan: um de vocês é meu, porque no meio de vocês existe um traidor. E pelas leis, não da feiticeira, ela diz, pelas leis de Nárnia, todo traidor é meu. E o leão diz para ela: não cite para mim as leis de Nárnia, porque eu estive lá quando ela foi constituída. Porque a lei é a palavra de Deus. E o leão diz para a feiticeira: eu quero falar a parte com você. E quando ele sai, o leão diz: a feiticeira abriu mão do Edmundo, e todo mundo comemora. Mas o leão não disse como que a feiticeira abriu mão do Edmundo. E o Edmundo sou eu e é você, porque nós somos traidores da cruz, nós somos traidores do reino de Deus. Nós deveríamos pertencer a Satanás, às trevas e ao mundo. E por que o Edmundo foi livre? Porque o Aslan, que tem uma cena que ele só abre a boca e dá um rugido, e a feiticeira cai sentada, ela não tem força nenhuma. Mas existia uma lei que dizia que um justo poderia morrer no lugar do traidor. E o leão, ele vai e ele se entrega voluntariamente. E naquela ficção o leão é amarrado. A feiticeira diz: tira o pelo dele, ele é todo cortado, é todo ferido, é arrastado para cima de um altar. E a feiticeira crava o punhal nele e mata o leão. Mas a morte do leão, que era tão poderoso, que no primeiro livro ele cria o mundo apenas abrindo a sua boca e cantando. Mas aquele leão teve que morrer por causa de um traidor. Mas ninguém forçou o leão a fazer nada. Ele quis. Ele se entregou pelo Edmundo. Jesus é esse leão que se entregou por você, que se entregou por mim. O apóstolo Paulo está dizendo: agora eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais. A vida que eu tenho na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou, se rendeu por mim. E naquela ficção, no terceiro dia, o leão estava morto, o altar se rompe e o leão ressuscita, vitorioso, trazendo a vitória para o reino de Nárnia. Querida igreja, eu me entrego a Jesus, porque um dia Jesus se entregou por mim.
eu me rendo a Jesus, eu faço morrer em Cristo o meu velho eu entrego o meu eu para Jesus na cruz, porque Jesus se entregou por mim. É isso que é o norte da minha vida, esse é o fundamento e princípio da existência cristã. É isso que o apóstolo Paulo tenta mostrar aqui em Gálatas, dentre outras coisas, que o eu não pode viver, mas Cristo tem que viver em mim, porque esse Cristo que vive em mim, um dia Ele se entregou e se rendeu, mesmo sendo o Criador do universo, foi crucificado numa cruz, num grito expirou no último brado, mas Ele disse: está consumado. E quando Ele disse está consumado, a redenção estava feita. E se agora você está crucificado com Cristo naquela cruz, o pecado não reina mais sobre nós, porque está consumado. A lei não pode mais nos matar, porque está consumado. Não há mais julgamento para cair sobre nós, porque o julgamento caiu sobre Cristo. E agora esse Cristo não está preso na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive. E Ele vive através de você, e através de mim, e através da igreja, e através de nós. Por isso que nesse ano nós caminhamos nesse tema, até Cristo ser formado em nós. Vamos orar, meus irmãos. Diante dessa palavra, que nós trazemos o encerramento dessa série, na contramão da religião, porque a religião é o eu. A religião é o eu fazendo, é o eu construindo, é o eu agindo. A verdadeira religião, o religare, a religação, a reconexão, ela só pode vir de Cristo para nós. Convido a igreja a estar em pé. E se você me ouve, se você me escuta da sua casa, da transmissão ou aqui da igreja, e você quer que o seu eu morra para que Cristo viva em você, se você tem vontade de abandonar o seu lugar e vir aqui na frente e se render, porque Cristo se rendeu por você, mas Ele ressuscita glorioso. Se você se render, você vai renascer glorioso. Não a glória do seu eu, mas a glória de Cristo em você. Eu te convido a uma rendição total. Igreja, nós temos que nos render, temos que render o nosso ego, a nossa vaidade, temos que render as nossas diferenças, temos que render os nossos desejos pessoais, o nosso eu, os nossos planos. É preciso que vivamos os planos de Deus, a vida de Cristo. Eu te convido a uma rendição junto comigo. Eu quero me render mais uma vez a Jesus, porque mais uma vez eu olho para Jesus, eu vejo um Jesus que se rendeu por mim, que me amou. Eu era o traidor da história. Jesus é o Todo-Poderoso, Santo, mas Ele foi no meu lugar. Eu quero morrer em Cristo, mas não apenas morrer, eu quero viver em Cristo. Coloque a mão no seu coração, dobre o joelho, venha aqui na frente, esteja muito à vontade. Pense nessa obra de Cristo Jesus. E pense nessa vida que deve emanar de você. Saia daqui pensando que Jesus está dentro de você. Isso não é abstração, isso não é ideologia. Isso é verdade bíblica. Isso é verdade transformadora. Isso vai mudar o jeito que você trata a sua família, o jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você trata as pessoas, o jeito que você educa, o jeito que você lida com dinheiro, o jeito que você lida com a sua ansiedade, com a sua depressão, o jeito que você lida com as suas doenças, o jeito que você lida com você mesmo. Saia daqui pensando: Jesus vive em mim. A vida de Jesus tem que se manifestar no meu corpo mortal, numa metamorfose transformadora, numa mudança da lagarta para a borboleta, do bicho para a esperança renascida em luz, das trevas para a luz do mundo, da podridão para o sal da terra, do reino de Satanás
para o reino do Filho do meu amor.